O menu de iguarias de novos processos de compra realizados para abastecer as Forças Armadas no último ano incluem itens como picanha, salmão e filé mignon. De janeiro de 2021 a fevereiro de 2022, sob a gestão do ex-ministro da Defesa Braga Neto, que deve ser vice de Bolsonaro na eleição, foram identificados processos no valor total de 25,3 milhões para adquirir 557.800 quilos de 1.000 quilos de filé mignon, destinados aos comandos da Marinha, Aeronáutica e Exército, além da Indústria de Material Bélico do Brasil, o Imbel, melhor dizendo. Os dados foram identificados em levantamento realizado pelo deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás. O cardápio também inclui 373.200 quilos de picanha, no valor de 18,7 milhões de reais, e 254 mil quilos de salmão, somando 12 milhões e 200 mil reais. Esses montantes se referem a processo de compra feitos mediante pregão ou dispensa de licitação que foram aprovados e vão somando, vão sendo adquiridos pelas Forças Armadas gradativamente. Essa informação da Bela Megali de O Globo. Vou começar jogando pro francês. Você tem aí de picanha 373.200 quilos de picanha. É bastante coisa, hein, francês? Dá para alimentar o pessoal que está em guerra lá na Rússia e da Ucrânia também, né? Bom, na verdade é um orçamento aí, parte de um orçamento anual, né? E eu não sei para quantas mil pessoas, mas geralmente isso aí é mais para oficialidade, né? Aliás, o Brasil tem esses exageros, inclusive o Supremo Tribunal Federal também tem gastos excessivos aí só que lá o negócio é mais refinado. Eles exigem vinhos ganhadores de concursos, uísques importados, ovas de peixe e coisa. Então não dá para mim fazer conta, porque eu não tenho outros números sobre para quantos milhares de militares vai servir isso, e com vivas, né, nas negociações, nos festejos, nos encontros, inclusive diplomáticos. Mas para um país como o Brasil, que nós temos aí uma pobreza passando aí na quase fome total, muita gente, não deixa de ser um exagero. E acredito que isso aqui não é específico nem exclusivo do atual governo, né? Acredito que acontecia também em outros governos, né? Só que os deputados não estavam em ano eleitoral ou interessados em levantar esses custos aí que exagerados. Ô Celestino, estou fazendo uma conta rápida aqui, dá 1.036 quilos de picanha por dia, tá? Esse é o valor, pegando a conta dos 373 mil dividido por 365 dias, ali dá 1.036 quilos de picanha por dia. Posso fazer observação? É um exagero, Celestino? Eu não sei para quantas pessoas são, né? Então, assim, tudo que se compra em grande quantidade, é lógico que você vai pagar um preço menor, né? Eu estava vendo o preço da picanha, segundo o TCU, que liberou há 2 dias a compra da picanha, né? A famosa picanha, estava saindo a 54. Aqui em Maringá tem lugar aí que a picanha está a 68, picanha de Angus passou de 100. Então, assim, vai depender a quantidade de pessoas que vai consumir esse tanto de picanha. Me parece muita coisa, mas às vezes, se você for diluir para a quantidade de pessoas, pode representar uma quantidade pequena para cada um. O cálculo é de 200 gramas por pessoa. Pois é. Então, eu sugeria também ao nobre deputado aí do PSB, né, aliado do presidente Lula, para investigar também as compras feitas pelo STF, né, de lagosta e vinhos acima de R$1.000, né, porque eles não podem tomar vinho brasileiro, porque não tem nenhum vinho brasileiro que é menos de R$1.000. Então, a farra do dinheiro público, né, as Forças Armadas poderiam pegar um alcatra, uma carne mais barata, mas às vezes o preço não compensava pela grande quantidade que é comprada. Então, como é uma grande quantidade, às vezes compensa comprar uma carne de melhor qualidade. Ô, professor Itamar, dá para caracterizar isso aí como uma mata? Vitor,
Vamos começar pelo começo. Bela Megali é a porta-voz, ela e o antagonista são os porta-vozes do Moro. Então, isso aqui é tudo direcionado, né? Então, é importante pegar esse detalhe, né? Que a grande imprensa, inclusive a Bela Megali, ela faz sempre uma pauta anti-governo. Por quê? Porque ela fazia a pauta do Moro, que é também, em última instância, a pauta do Lula, né? Porque a terceira via, como nós sabemos, é só um pretexto para desgastar o governo e para poder eleger o Lula, que todo mundo quer, né? É que está o ponto. Uns interessados em dinheiro, outros interessados na causa. A maioria, inclusive, é pela causa. Mas vamos lá. Números absolutos, é o tipo de factoide que a Bela Megali coloca que não explica nada. Números absolutos não quer dizer nada. Números tem que ser sempre comparado ao quê? Quantas pessoas vão consumir isso? Quanto se consumia nos anos anteriores? Porque, assim, para mim tudo é caro, né? Quando penso numa diária para os Estados Unidos de R$5.000, para mim é muito caro, porque a minha diária daqui para Maringá custa bem mais barato. Agora, se não compara, aí a grande imprensa, o que a Bela Megali faz? Ela presta um péssimo serviço à nação brasileira, ela faz uma desinformação. Ontem, inclusive, que era o dia do jornalista, todo mundo aí fez homenagem aos jornalistas. Eu não fiz aos jornalistas e eu nunca faço homenagem a nenhuma classe por inteiro. Eu faço homenagem a pessoas. Então, a grande imprensa, inclusive nos últimos tempos, ela tem prestado um péssimo serviço de desinformação aos brasileiros, em especial com respeito à questão das eleições de 2018, e depois veio a pandemia. Então, assim, a gente precisa saber comparar as coisas. Isso é muito ou é pouco? Se é muito, então, digamos, tem que ter uma peneira aí. Mas o que ela faz é desinformar. É um serviço assim, digamos, vamos tentar criar um factoide para a imprensa ir se ocupando, depois ele vai cair por terra, como caíram os outros. Aí a gente arruma outro pretexto, né? E nesse momento em que, inclusive, o Randolfo Rodrigues parece que tem fogo no cirquinho dele, então precisamos fazer alguma coisa para desviar a atenção. Passar agora pro Paulo Vidigal. O Vidigal, picanha é a realidade da maioria brasileira, da população brasileira? Não, Vitor. Infelizmente, a realidade de uma boa parte da população tem sido sequer comer carne, né? A gente tem informação de pessoas que têm comprado, inclusive, osso para fazer sopa. Não é a realidade da maioria dos brasileiros. Mas eu queria só fazer um pequeno... Sobre a notícia em si, eu penso que é um pouco difícil a gente tecer maiores comentários, porque a gente não sabe quantas pessoas vão ser abrangidas por isso. Pouca gente sabe, né? Hoje vai ficar público, mas eu servi em Brasília, né? Brasília tem o maior contingente militar. Servi em 1992, tem o maior contingente militar do país. O soldado no rancho, ele não come picanha, isso aí é um fato. O soldado no rancho, ele vai comer o que a gente chamava de arroz carnaval, aquele que só sai em bloco, né? Vai comer frango metralhado, vai comer o feijão se achar leva. Então o soldado raso não vai comer isso, não vai comer essa comida e essas carnes. Então, normalmente esse tipo de carne é servida no que a gente chama de cassino, né? Ou seja, para os oficiais, né? Agora, como eu disse, Brasília tem um dos maiores contingentes militares do país, né? Tem o quartel-general do Exército, os batalhões todos ali do lado, no setor militar urbano. Então a gente não sabe quantas pessoas vão receber esse tipo de alimentação, mas de fato não é a alimentação que a maioria do povo brasileiro tem tido condições de adquirir.